pessoal, tudo bom? Hoje aqui para mais uma aula do nosso Direito com Elas, mais um vídeo, nossa aula 10 do nosso mini curso de Direito das Sucessões. E hoje nós vamos tratar da sucessão dos ascendentes em concorrência com o cônjuge e também só da sucessão dos ascendentes. Vamos lá? Muito bem, gente. Então aqui, sucessão dos ascendentes, a previsão inicial do artigo 1829, inciso 2. A sucessão legítima refere-se na ordem seguinte. Inciso 2, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Detalhe, pessoal, independentemente de qual seja o regime de bens, sempre o cônjuge concorrerá com os ascendentes, mesmo se o regime for da separação total ou obrigatória de bens. Então, em qualquer caso em que o finado seja casado, haverá concorrência com o cônjuge. Diferentemente dos descendentes, na separação obrigatória não há concorrência, na separação total tem. Então aqui mesmo na separação obrigatória tem. Então, por exemplo, o cara casou com uma menina de 20 anos e ele tem pai e mãe vivos, ele morre, eles não têm filhos. Quem vai receber herança? A menina que ele casou com separação obrigatória de bens, porque ele tinha mais de 70 anos, e os pais dele de 90 anos vão receber herança junto com ela. E ela vai receber a mesma proporção que os pais receberam. Então, em qualquer regime de bens, esse é o primeiro ponto. Então, antes da gente falar especificamente da sucessão dos ascendentes em concorrência, vamos falar só dos ascendentes. Então, aqui eu tenho artigo 1829 e o artigo 1876 determina a forma dessa sucessão. Na falta de descendentes, são chamados a sucessão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Muito bem, gente. Então aqui vamos dar um primeiro exemplo mais simples, lembrando que os ascendentes só são chamados quando não tem descendentes. Então aqui um exemplo simples, né? Esse cara é o que morreu, então ele tem pai, mãe e os avós vivos. Bom, se ele tem a mãe viva e o pai vivo, os avós não recebem a herança. Quando eu só tiver pai e mãe vivos, os dois recebem cada um 50% da herança. Se eu só tiver o pai vivo, os avós entram representando a mãe? Não. Detalhe, pessoal, não esqueça, pessoal que vai prestar exame de ordem, presta atenção, não há representação na linha ascendente, só existe representação na linha descendente. Portanto, se a mãe morreu, os avós não entram representando a mãe morta. Quando que os avós receberiam nesse caso? Se o pai e a mãe estiverem vivos, ou seja, não tenho ninguém na linha de primeiro grau, aí eu chamo os avós para receberem. Detalhe, pessoal, os avós vão receber por linha, não é por cabeça. Então é linha materna, linha paterna. Então a linha materna leva 50% e a linha paterna 50%. Ou seja, significa que se esse cara morreu, ele é o avô materno, e eu só tenho a avó materna e os dois avós paternos, significa que essa avó viva receberá 50% e os outros avós, cada um, 25%, porque aqui não é por cabeça e sim por linha. Dividido por linha, como eu tenho dois na mesma linha, eles recebem cada um 25%, e essa vovó aqui, que está sozinha, 50%. Beleza, pessoal? Então agora vamos para um exemplo, para os exemplos e para outras situações envolvendo os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então aqui, os ascendentes em concorrência com o cônjuge. O que vai acontecer aqui, pessoal? Lembra que eu falei que eles recebem por linha? Então aqui ele tem uma esposa, o finado aqui é casado, tem pai e mãe. Vamos lá no 1829... Não, perdão, 1829 fala da concorrência. Agora vem 1837. Artigo 1837. O que diz o 1837? Concorrendo com um ascendente em primeiro grau, quem são os ascendentes em primeiro grau? Pai e a mãe. Ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Claro, são 1, 2, 3, recebe 1/3 cada. Caber-lhe a metade dessa se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Ou seja, se não tem o pai, só a mãe, cada um recebe 50%. Então, havendo os três sobrevivos, cada um recebe 1/3. Só a mãe viva, cada um recebe 50%. Olha o finalzinho que interessante. O finalzinho diz que se maior for o grau, ou seja, se não for o primeiro grau e eu só tenho o segundo grau, significa que o cônjuge sempre leva 50%. Então, se ele concorrer com os avós, que são ascendentes em segundo grau, o cônjuge leva 50% da herança
e os avós recebem por linha conforme estiverem vivos ou não. Detalhe, pessoal, lembre-se que nos regimes de bens eu tenho que respeitar a meação. Então a meação é do cônjuge sobrevivente, porque é por direito pelo regime de bens. A herança é a outra metade. Então vamos dar uma olhada como funcionaria num exemplo prático? Muito bem, meninos, então aqui um exemplo prático super simples. Eu tenho 200 mil reais. 200 mil reais de patrimônio, tenho pai e mãe vivos. Eu não sou casado, cada um leva 50% da herança. Super simples, porque são os pais, são os primeiros ascendentes, se são de primeiro grau, são os primeiros a serem chamados. Se eu tiver pai e mãe vivos, mais o cônjuge com a herança de 200 mil, cada um recebe 1/3 da herança. Lembrando que, se for comunhão universal de bens, vamos imaginar que seja 200 mil patrimônio total. 100 mil, na comunhão na comunhão parcial de bens, que é o regime legal, ela é dona de 100 mil, porque é metade, e a outra metade é dividida em 3 partes iguais. Então, se tiver meação, metade é por direito do cônjuge sobrevivente, a outra metade é a herança, e eu vou dividir na forma do 1836 e do 1837. Agora um exemplo mais complexo, quando eu tenho ascendentes acima do primeiro grau. Vamos dar uma olhada? Muito bem, gente. Então aqui eu já tenho um exemplo um pouco mais complexo, porque nós já vimos no 1837, que eu quando tenho o cônjuge que vai concorrer com ascendentes em grau maior que o primeiro, o cônjuge leva 50% da herança. Então como é que vai ficar aqui? Vamos imaginar 200 mil de patrimônio, eu tenho os avós maternos vivos, eu tenho o avô paterno vivo e eu tenho um cônjuge. O regime é da comunhão universal de bens. Que comunhão universal de bens? Não, comunhão universal de bens não, comunhão parcial de bens. Não sei porque que eu tô com comunhão universal na cabeça. Comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Então aqui eu vou ter, como eu não tenho pai e mãe, são chamados os avós. Lembrando que os avós recebem por linha. Então esse aqui está morto, eu tenho vivos esses 3. Então aqui os avós têm direito a 50% e esses dois a 25% cada, já que eles recebem por linha e dentro da linha por cabeça. Como vai ficar essa divisão então? 100 mil reais é a meação do cônjuge por força do regime da comunhão parcial de bens, imaginando que todos os bens sejam bens comuns, ou seja, todos os bens são bens adquiridos durante o casamento. Ainda que não fossem adquiridos durante o casamento, ele teria direito aos bens particulares. Então ela é dona de 50 mil, 100 mil, que é a metade, ok? Meação 100 mil. Então, 100 mil por força do regime de bens. E ela tem direito também à metade da outra metade, na verdade, 25%. Então ela tem 100 mil, que é a meação, mais 50 mil, que é a metade da outra metade, por força do artigo 1837, e a outra metade, que é 50 mil, vai ser dividida entre os 3 avós. De que forma? O avô que está vivo aqui, ó, que recebe 50% por linha, esse aqui está vivo, ele vai receber 12,5% do total. E os avós maternos que estão vivos vão receber cada um 6,75% do total. Então, aqui eu teria, para ficar mais fácil, 25% da herança do cônjuge, 12,5% do avô que está vivo e 6,75% para cada um dos avós que estão vivos na outra linha, porque eu divido por linha, dentro da linha por cabeça. E não esquecendo que eu tenho a meação de 50%. Lembrando, pessoal, que se fosse outro regime de bens, basta eu respeitar a questão da meação. Comunhão universal, eu já sou dono da metade de tudo, então vai ser igual à comunhão parcial, né? Só que a minha meação é metade de tudo e eu tenho direito a um outro pedaço da outra metade. Na separação total não tem meação, então eu teria só este pedaço aqui, né? Então aqui seria 50%, aqui seria 25% e aqui 12,5% para cada um na separação total, só você fazendo essa divisão na forma que eu expliquei para vocês. Parece complexo, mas não é. Basta vocês prestarem atenção que na linha ascendente a divisão se faz por linha e não por cabeça. Linha materna 50%, linha paterna 50%. Quando o cônjuge concorrer com ascendentes em grau maior que o primeiro, ou seja, a partir do segundo grau, ele tem direito a 50% da herança e os outros 50% serão divididos na forma do artigo 1836. Certo, pessoal? Se vocês gostaram, deixa a sua curtida. Se vocês estão com dúvidas, querem saber mais,
ou enfim, qualquer outra coisa que você não perguntar, mande um e-mail pra gente, deixe sua mensagem aqui, visitem as nossas redes sociais, hoje a gente está também com o Instagram, então visitem o nosso Instagram, o nosso Facebook, a gente tem sempre novidades por lá, vários memes agora que a gente está postando lá, é uma coisa um pouco mais leve, mas de uma certa forma a gente também está tentando ensinar por isso. E a gente conta com vocês para chegar até o final do ano em 4.000 inscritos. Estamos perto, mas contamos com a ajuda de vocês. E nos próximos dias serão surpresas aí com uma nova professora, uma nova integrante do Direito com Elas em Direito Penal. Aguardem novidades. Certo, pessoal? E eu vejo vocês na próxima semana na nossa aula 11. Um beijo, até lá!